quem será o verdadeiro prejudicado com a reforma da Previdência? É você, dona de casa. É você que está desempregado. É você, motorista de ônibus. É você, pedreiro. São os mais de 25 milhões que estão desempregados, subutilizados. Nós temos, minha gente, 459 municípios no Brasil em extrema pobreza. Dados do IBGE. E agora, abre-se o saco de perversidade em nome de que a União não tem dinheiro para botar na conta daquele que mais tem dificuldade em recolher: o pobre, afrodescendente, semi-analfabeto, o assalariado. Nós sabemos que, além de todos os desempregados, a maioria da população brasileira, quando entra no trabalho formal, não ganha nem um pouco mais, ou no máximo 2 salários mínimos e meio. E com todo respeito ao nobre relator, mas o simples fato de admitir uma PEC paralela já é o reconhecimento de que a atual PEC 06 está longe de ser ideal. Aliás, ela merece reparos de todas as perversidades que ali estão. E nós temos um caminho. O caminho é o projeto regular legislativo. Eu não acredito em PEC paralela, porque aqui pode até ser votada, mas vai esbarrar na Câmara dos Deputados. Ninguém dá essa garantia a ninguém, a nenhum senador aqui e nem à população brasileira. Nós temos que ter o equilíbrio. É aqui o momento. As modificações têm que ser feitas, todas que estão contempladas na PEC paralela, introduz na PEC original. Isso faz parte do processo legislativo que restitua a Câmara dos Deputados, que aí sim nós estaremos exercendo esse munus político que a população nos outorgou. Agora, eu presenciei em 2017 a reforma trabalhista. Como um mero cidadão, eu olhei aqui para o Senado e, em nome da promessa do governo de se editar uma medida provisória para corrigir as injustiças que foram ali golpeadas no trabalhador com a reforma trabalhista, ela não sequer saiu do papel. Isso vai acontecer da mesma forma com a PEC paralela. A reforma trabalhista que lá estabeleceu que grávidas e lactantes trabalhassem em ambiente insalubre e que só não entrou no mundo jurídico porque o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, declarou a sua inconstitucionalidade. Mas lá, na reforma trabalhista, mais uma vez o trabalhador, você que está nos assistindo, foi golpeado. Foi golpeado quando foi instituído o trabalho intermitente. Sabe quando você, trabalhador, ou você que sonha ter a carteira de trabalho assinada, vai ter? Aposentadoria? Nunca. Porque alcançar 40 anos num Brasil de desigual, num Brasil que não dá oportunidade de estudo, num Brasil que não tem oportunidade de emprego, num Brasil com uma elevada carga tributária e que quem paga sempre é a camada menos favorecida, vem com o discurso de que essa reforma está cortando privilégio. Privilégio de quem? Se quem mais ganha não está sendo cortado? Privilégio de quem? Se nem todas as categorias estão contempladas? Alega-se que a União não tem dinheiro. Eu digo, porque eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, 50 empresas do agronegócio devem, em tributos para a União, 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. Eu não vejo proatividade do governo executando essas empresas. Liberação de emendas. Na hora que está para passar uma emenda, que isso é uma relação promíscua. Isso é uma verdadeira prostituição. Aí o governo libera 5,16 bilhões em emendas. Não tem como. Não tem como eu ficar inerte com as isenções fiscais, as renúncias fiscais. Só em 2019, sabe qual foi a renúncia fiscal que a União deu, minha gente? 376 bilhões. Claro, nunca vai ter dinheiro. Nós vamos aprovar essa reforma daqui a alguns anos. Outros parlamentares estarão aqui
para mais uma vez aprovar outra reforma, mas para mais uma vez massacrar aquele que menos ganha, aquele que menos tem oportunidade, porque infelizmente dizer que no artigo 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, isso é uma heresia, isso é uma falácia, isso é subestimar a capacidade intelectual de qualquer um, porque uns são mais iguais que outros nesse Brasil de 220 milhões de brasileiros. Me perdoe a expressão que eu vou usar, mas quando eu ouço a expressão PEC paralela, me faz lembrar o tipo penal descrito no artigo 171 do Código Penal. Obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Isso, na verdade, é um estelionato legislativo que eu não quero compactuar. Eu, enquanto senador, não só pelo meu Espírito Santo, eu vou lutar para, quem sabe, um dia, nós teremos uma reforma da Previdência que corrige, que corte os privilégios daqueles que mais ganham, que não acabe com os direitos e trate de forma diferenciada as carreiras da segurança pública, os professores, aqueles funcionários que trabalhem em ambiente insalubre ou perigoso. Só para finalizar, presidente, porque é um momento para mim emocionante quando eu me recordo, senador Tasso, com muito orgulho, que meu pai era motorista de ônibus por 40 anos, que minha mãe era semi-analfabeta e que criou 6 filhos, e eu sou o mais novo. Então, quando eu vejo o senador falando de conhecer a realidade brasileira, eu conheço a realidade brasileira. Infelizmente, essa reforma ela vai ser dolorida. Ela vai cortar na carne do pobre, do desvalido, do desdentado, do sem vez, sem voz, sem saúde, sem educação, sem habitação, sem moradia, sem lazer, sem nada. Infelizmente, é a triste realidade. E é nesse sentido que eu faço um apelo aos colegas, que na hora de votar, vamos exercer a função do Senado como casa revisora, com sobriedade. Muito obrigado, senhor presidente.